dia, família, tudo bem com vocês? Mais uma vez é um privilégio estar compartilhando daquilo que o Senhor tem confiado no meu coração. E de fato, essa semana eu procurei em Deus aquilo que o Senhor teria para falar para a nossa comunidade, e o Senhor me levou a um texto específico, que está lá no capítulo 13 do Evangelho segundo João, do Evangelho de Jesus Cristo. E eu queria falar, só que eu queria trazer uma abordagem diferente a respeito desse texto. É um texto bastante conhecido, é um texto que trata da cerimônia chamada de cerimônia de lava-pés, em que Jesus lava os pés dos discípulos. Mas eu queria trazer uma abordagem um pouco diferente para que você entenda com profundidade aquilo que Jesus quis ensinar com essa atitude. E eu intitulei essa mensagem de A Verdadeira Felicidade. Eu tenho a convicção que o Senhor não nos criou para sofrer aqui na terra. Só eu que acredito nisso. O Senhor de maneira nenhuma não nos criou para sofrer. Nós entendemos que no mundo nós teremos aflições, nós não estamos isentos delas. Mas nós entendemos também que a nossa felicidade, ela não está somente prometida para o reino vindouro. Nós entendemos que a felicidade ela é possível aqui na terra. Ela é possível no reino de Deus implantado aqui na terra. E é sobre essa perspectiva que eu quero que você entenda que o Senhor, Ele não criou nada para viver uma vida de penitência, para viver uma vida sofrida. Então, mediante a isso, por isso que eu acredito fielmente que o Senhor não te criou para torcer para o Vila Nova. Entendeu? Desculpa, irmão Henrique, mas não criou. O Senhor tem algo a mais para você. Então, diante disso, eu queria que nós nos aprofundássemos nesse texto, entendendo aonde Jesus estava cronologicamente ao fazer essa atitude, ao dar esse ensinamento que ele faz através do exemplo. Nós temos que entender que os capítulos a partir de João 13 trata-se de uma mensagem de despedida de Jesus. Jesus está se despedindo dos seus discípulos. A partir do capítulo 13, nós entendemos que Jesus, a partir de agora, ele não se dirige mais ao povo. A partir do capítulo 13, Jesus não se dirige mais às multidões, não se dirige mais ao mundo como um todo, mas apenas aos seus discípulos, porque Jesus ele sabia que a hora dele estava chegando. Então, nesse momento da história aqui, para que nós entendamos com fidelidade aquilo que o Senhor quer nos ensinar, nós temos que partir dessa perspectiva, em nome de Jesus, dessa perspectiva, entendendo que Jesus, ele percebia que a sua vida estava chegando ao fim aqui na terra. Nós entendemos que Jesus é plenamente Deus, mas também ele era plenamente homem. Então ele estava em meio a dias terríveis que ele saberia que passaria. Então nós vemos que no capítulo 13 nós entramos nessa mensagem final, nessa mensagem que Jesus deixa para aqueles que estavam caminhando com ele durante todos esses 3 anos, e que nós entendemos que o ministério público dele tinha chegado ao fim. Charles Erdman fala o seguinte, que ao entrarmos no capítulo 13 de João, nós entramos no lugar santo do edifício desse sagrado evangelho. É a noite que Jesus é traído, seu ministério público acabou, e o dia seguinte a esse testemunhará a sua angústia e a sua morte. Então, tudo aquilo que eu quero que você perceba nesse texto é que você entenda que é um texto que não é simplesmente uma narrativa histórica vazia de emoção, é um texto carregado de emoção, em que Jesus sabia que logo em seguida ele viveria aquilo que o levaria para o seu martírio. Então, João 13, queria que você acompanhasse comigo, a partir do verso 1, nós vou ler de maneira bem dinâmica até o verso 20. Fala o seguinte: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus,
levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estão limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de Senhor e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo Senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhes digo, que o servo não é maior do que o Senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles que escolhi, mas é para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já lhes digo, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam que eu sou. Em verdade lhes digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim, e quem recebe a mim, recebe aquele a quem me enviou. Irmãos, eu quero discorrer sobre todo esse trecho, mas eu não vou passar versículo por versículo, porque é um texto de muita riqueza teológica. Então eu não vou focar, já aviso de antemão, na reação de Pedro, porque a reação de Pedro e a resposta de Jesus tem diversas coisas que dariam para a gente abordar. Mas eu quero começar com você partindo do final, partindo do verso 20. Eu preciso te situar no verso 20 para que você entenda aquilo que eu quero abordar com os outros versos. No verso 20, nós temos Jesus falando: em verdade lhes digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe de mim, e quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Irmãos, nós estamos vendo aqui que Jesus chega para os discípulos e fala: a partir do momento que você recebe daquilo que eu tenho para te oferecer, a partir do momento que você anda em novidade de vida, no lugar que você está, você me representa. Irmãos, nós precisamos partir dessa posição para que nós entendamos aquilo que Jesus quer nos ensinar através desse exemplo que Ele nos deu. A partir do momento que nós nos denominamos cristãos, crentes, evangélicos ou qualquer nomenclatura que seja, você tem que entender que o Senhor te chama não é simplesmente para que você faça parte de uma comunidade, é também para que você faça parte da comunidade, mas o Senhor te chama para que você o represente. Você entende a seriedade que é, a partir do momento que você entende que você, ao se titular cristão, ao se intitular membro de uma comunidade cristã, de uma família evangélica, você se torna representante do próprio Deus. É a partir dessa posição que nós temos que entender aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa manhã. Nesses versos, Jesus deixa claramente que Ele faz o que Ele fez para que Ele nos ensine através do exemplo que tipo de pessoas nós deveríamos ser enquanto representantes dele aqui na terra. O Senhor Jesus nos dá essa instrução. Jesus deixa claro para os discípulos que o ato do lava-pés aqui não é uma instituição de um novo sacramento, como o batismo e como a ceia. Se você parar para avaliar no verso 12 a 15, ele fala, no final do verso 12, ele fala o seguinte: vocês compreendem o que eu lhes fiz? E aí ele explica no verso 15: porque eu lhes dei o exemplo, para que como eu fiz, vocês façam também. Jesus, ele ensina através do exemplo.
Deixa eu te falar algo. Se você quer testemunhar a respeito de Cristo, se você quer ensinar algo, não tem outro caminho. A única forma de você ensinar algo a alguém é através do exemplo. Não sei quantos sabem, eu também sou professor de matemática. E quando eu estava preparando essa palavra, eu falei, meu Deus, já pensou se eu não conseguisse exemplificar aquilo que eu ensino? Ninguém iria entender nada. Não faria sentido para ninguém. E da mesma forma é a nossa vida. Nós temos muito conhecimento. A palavra de Deus nos ensina de diversas formas. Mas você só vai conseguir transmitir isso se você for exemplo daquilo que você ensina. E é isso que Jesus mostra aqui. Jesus, ele não simplesmente chegou e falou, a partir de agora vocês têm que lavar os pés uns dos outros. Não. Ele fez. Ele foi na frente. Então ele nos mostra que as nossas atitudes, elas têm que testificar a respeito da nossa posição como representante dele. Faz sentido? E partindo, eu quero discorrer a respeito daquilo que nós entendemos como oportunidade que nós temos de representar a Cristo. Irmãos, eu tenho uma convicção, isso desde a última semana da consagração, eu tenho falado a respeito disso, que o Senhor tem nos confiado algo específico como família Emaús nessa cidade. O Senhor tem nos confiado algo que o Senhor tem feito nos enxergar feito nós enxergarmos além das nossas capacidades. O Senhor particularmente tem me feito ver algumas coisas, entendendo que há solução para muitas coisas, muitas mazelas da nossa sociedade. O Senhor nos chama para que nós sejamos essa resposta. Da mesma forma que eu falei no começo, o Senhor não te criou para sofrer simplesmente, mas o Senhor também, a partir do momento que te chama, Ele quer que você seja um canal de alegria e felicidade e bem-estar aonde Ele te plantar. Só que nós só seremos relevantes, e quando eu falo relevante, não é conhecido, não é famoso. Relevante é simplesmente fazer aquilo que você foi chamado. Relevante é aquele que é um agente transformador da sociedade. Nós só seremos relevantes se nós entendermos que nós fomos chamados para ser exemplo de Cristo, não simplesmente aqui, mas aonde o Senhor nos plantar. E nesse texto, eu me peguei naquilo que Jesus enfatizou, e eu queria dar uma ênfase. Entre os versos 1 e 5, nós vemos duas verdades sublimes. Nós vemos duas coisas que Jesus sabia e duas coisas que Jesus fez. No verso 1, ele deixa claro: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora. Jesus sabia que estava chegando a sua hora. Jesus sabia que a sua hora era chegada. Não era porque os romanos estavam cercando, não era porque as circunstâncias estavam ruins. Jesus não era guiado pela agenda dessa terra. Jesus era guiado única e exclusivamente pela agenda do céu. E ele sabia que a sua hora havia chegado, que o seu ministério estava chegando ao fim, que o seu martírio estava próximo. E Jesus, debaixo dessa agenda do céu, ele foi completamente guiado por aquilo que o Senhor ia o direcionando. Nós percebemos que Jesus, ele tinha convicção plena do tempo. Se você percorrer todo o Evangelho de João, você vai ver que lá no capítulo 2, no verso 4, Jesus vira para sua mãe em Caná da Galileia e fala: a minha hora ainda não chegou. No capítulo 7, no verso 30, os guardas não puderam prendê-lo, porque a sua hora não havia chegado. No capítulo 12, verso 23, quando Jesus entra triunfalmente em Jerusalém, ele anuncia: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. No capítulo 13 aqui, ele fala que, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. E no capítulo 17, no verso 1, antes de iniciar a oração sacerdotal, Jesus fala o seguinte: Pai, chegou a hora, glorifica teu Filho, para que também o Filho te glorifique. Irmãos, Jesus, ele sabia que a sua hora estava chegando. E eu quero enfatizar para que você perceba, que você fala: não, mas Jesus era Deus. Jesus não ficava aflito com a morte. Irmãos, Jesus foi plenamente homem. E se tem algo que nos deixa aflito, é a morte. E se tem algo que nos deixa aflito, é saber que a morte está chegando. Todos nós temos a certeza da morte. Isso não causa aflição no nosso coração no primeiro momento. Mas sabe que hora que a morte causa aflição? Quando você sabe que está chegando.
quando você sabe que está perto, ou quando você recebe um diagnóstico, aí vem a aflição. Jesus estava nesse momento aflito. Esses dias eu estava vendo nas redes sociais, não sei quantos viram, que viralizou uma menina chamada Isabel Veloso, que ela tem 17 anos, trata de um câncer desde os 15, e hoje com 17 anos, os médicos falaram que não tem tratamento mais, que vai ser simplesmente paliativo. E essa história chamou a atenção do mundo inteiro. Do mundo não, do Brasil inteiro. Muita gente se compadece, e de fato é uma história que, se eu não me engano, ela casou com um rapaz essa semana, mas entendendo que serão breves os dias dela aqui. Eu estava meditando a respeito dessa história, mas o que diferencia essa menina quanto qualquer ser humano? Simplesmente o tempo. Porque se nós formos sinceros com nós mesmos, nós também estamos, nosso relógio está correndo da mesma forma. Lógico que nós nos compadecemos porque ela viveu tão pouco, mas nós nem sabemos o dia da manhã. Mas você percebe que o fato de saber que o tempo está chegando, isso gera uma aflição até no nosso coração. Agora você imagina Jesus nessa situação. Ele sabia que a sua morte estava chegando. Ele estava completamente aflito nesse momento. E aí o que ele faz? O que ele decide fazer? Ele decide servir aqueles homens que estavam caminhando com ele. Irmãos, o que eu quero através dessa mensagem, como qualquer mensagem que nós compartilhamos aqui, domingo após domingo, é para que o Senhor nos instrua a viver de uma maneira digna aquilo que Ele tem para nós. Nós compartilhamos a palavra de Deus para que nós nos lembremos daquilo que realmente é importante. Porque no mundo caído, nós estamos tendentes naturalmente a fazer aquilo que não é bom. Esses dias eu estava meditando a respeito de algo. Se você pensar e ser sincero com você mesmo, tudo aquilo que é de bom grado para a sua vida exige disciplina. As únicas coisas que vêm naturalmente ou no seu conforto são coisas que são pertencentes a esse mundo caído. Se você deseja aumentar em conhecimento, você precisa ter disciplina em estudar. Se você deseja crescer em Deus, você precisa ter disciplina na oração, disciplina em orar, em estudar a palavra de Deus. Você precisa jejuar. Se você precisa se organizar financeiramente, você precisa ter disciplina para ter o seu controle. Se você precisa crescer financeiramente, você precisa ter disciplina para trabalhar. Então, no mundo em que nós vivemos, nós precisamos nos lembrar que nós temos que, a cada dia, nos relembrarmos aquilo que nos conduz para aquilo que realmente o Senhor tem para nós. Então, o meu alvo aqui é que você entenda e acabe com qualquer desculpa que possa te fazer parar ou ficar estagnado onde você está. Não é isso que o Senhor tem para você. Então, quando eu falo aqui a respeito do que Jesus fez, no momento, prestes ao momento mais difícil que ele iria viver nessa existência, é para que você acabe com essa desculpa de que eu não vou servir meu próximo, não vou servir a igreja, porque eu não estou em um momento bom. Não existe momento oportuno para servir. O Senhor nos ensina que nós temos a oportunidade de servir em todo o tempo, independente das circunstâncias. Jesus estava no momento mais trágico da sua vida. Jesus, muito em breve, no capítulo 26 de Mateus, mostra que Jesus fala o seguinte: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Esse era o sentimento que Jesus estava, e mesmo assim, ele não foi guiado por eles. Ele decidiu servir. E é nessa situação. Então, o que Jesus quer nos ensinar aqui como exemplo não é simplesmente a respeito daquilo que nós devemos fazer como cristãos no que diz respeito ao serviço, mas no que diz respeito àquilo que nós vamos fazer independente de qualquer circunstância. Faz sentido? Então, Jesus ele está vivendo esse momento trágico, essa situação em que o coração dele está contrito. E aí no verso 2, a história piora um pouquinho mais. No verso 2 nós vemos que ele sabia que seria traído por Judas Iscariotes. Jesus ele nunca esteve enganado acerca de Judas. Desde o início,
ele sabia que Judas iria traí-lo. O discípulo traidor, ele é mencionado 8 vezes no Evangelho de João. Se nós formos lá no capítulo 6, no verso 64, fala o seguinte: mas há descrentes entre vocês. No capítulo 6, ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. Jesus sabia desde o início que Judas iria traí-lo. E mesmo assim, ele lavou os pés de Judas. Então, o que Jesus nos ensina com isso? Que o serviço, você servir ao seu próximo, você servir à igreja, você servir aos outros, não está condicionado a quem eles são. Jesus nos ensina a servir independente de quem seja, independente de qual pessoa seja. O serviço cristão não é sobre quem as pessoas são, é sobre quem Cristo é. É sobre como Jesus quer que nós sigamos o seu exemplo. É sobre como Jesus nos ensinou. Pare e pensa. Jesus já sabia que Judas iria traí-lo. Então o serviço cristão para nós, porque eu sei que é muito fácil você servir aquele que te ama, aquele que te faz feliz, é muito fácil. Mas o Senhor nos chama para ir além. Irmãos, eu quero que você entenda que nós só faremos diferença e nós só seremos relevantes da forma que eu te falei se nós fazermos além do que o mundo faz. Se nós trouxermos uma mensagem que vai além das coisas naturais. Para o mundo lá fora, quando eu falo mundo, é a cultura naturalista, a cultura que surge do mundo. É natural você servir e recompensar aquele que te serve. Isso é o básico. Se você for eu lembro sempre quando eu falo disso, eu lembro da galera dos gatilhos mentais do marketing digital. A reciprocidade é algo que está na humanidade. O que é a reciprocidade? Você entrega isso, a pessoa ela vai ficar honrada de receber e ela vai te entregar algo. A reciprocidade é algo natural. Mas o caminho de Jesus, ele é acima. Ele é acima. É você fazer para quem não merece. É você ser expressão da graça de Deus na vida de quem está falando mal de você. Na vida de quem você sabe que te ofendeu. E aí você pensa, Álvaro, mas aí você está me falando que a minha felicidade vai depender, e esse caminho que Jesus tem para mim, vai ser um caminho muito sacrificial para que eu viva, e vai ser difícil porque eu vou ter que ir contra a minha natureza. Mas você não percebe que Jesus nos leva para esse caminho simplesmente para o seu bem. Porque quando você decide andar por essa posição, naturalmente o Senhor te liberta de uma amarra que poderia te prender pelo resto da vida, que é a amarra da amargura, que é a amarra da falta de perdão. Você entende? Quantas pessoas você conhece que é amargurada, que é extremamente ofendida, rancorosa por algo que alguém fez? Só que aí você percebe que o rancor e a amargura, eu gosto muito do exemplo que o pastor Hernandes Dias Lopes fala a respeito da amargura, que ela é uma atitude que você promove, é como se você bebesse um veneno achando que o outro iria morrer. Essa é a amargura. E Jesus, ele te leva por esse caminho, entre aspas, num primeiro momento sacrificial, para que você viva leve, para que você viva em paz. Então o serviço, ele não pode estar guiado simplesmente na atitude de uma pessoa de corresponder àquilo ou de merecer o seu serviço ou a sua honra. O Senhor nos chama para que nós andemos um nível acima, para que nós sejamos de fato representantes dele, porque foi assim que ele andou. Então nunca o serviço é sobre quem as pessoas são. Andando adiante, no verso 3, Jesus também sabia que o Pai tudo lhe havia confiado. Quando eu estava lendo esse momento, lendo esse texto, entrando nesse momento, eu me lembrei do texto em que o apóstolo Paulo fala lá de Filipenses, fala aos Filipenses no capítulo 2, que eu creio que esse texto de João capítulo 13 é uma expressão prática daquilo que Paulo retrata a respeito de Jesus, no que diz respeito à sua humildade. Que no verso 6 ele fala, o apóstolo Paulo fala, Filipenses 2,6, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus
algo que deveria ser retido a qualquer custo. Verso 7, pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhantes aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Esse é o momento do lava-pés. É o momento em que Jesus ele se esvazia, mas Jesus ele sabia que o Pai tudo lhe havia confiado. Uma coisa é você entender que às vezes tem pessoas que naturalmente nós seres humanos somos facilmente levados às posições que às vezes poderiam gerar algum constrangimento, mas nós estamos falando aqui que Jesus, que era Deus, o Rei dos Reis, ele se colocou numa posição humilhante para que ele desse um exemplo a respeito daquilo que diz respeito ao serviço. Nós temos que entender que nesse contexto era um costume que as pessoas antes de assentarem às mesas, elas tivessem os seus pés lavados. E nesse contexto os pés dos discípulos estavam imundos, porque eles acabavam de chegar de uma viagem vindo de Betânia. E eles não podiam assentar-se às mesas sem antes lavar os pés. Só que nós vemos que Jesus se depara com essa situação. E partindo desse pressuposto, entendendo quem Jesus era, a primeira pessoa que deveria ser servida num contexto natural seria Jesus. Porque lavar os pés, naturalmente, já era uma tarefa muito humilhante. Lavar os pés, nesse contexto, era o serviço dos escravos, mas os escravos mais humildes de uma casa. E Jesus percebe essa situação, percebe os discípulos, e eu acredito que nesse contexto, porque tem um contexto contemporâneo que é retratado lá em Lucas, no capítulo 22, verso 24, que é perto desse acontecimento, que só é narrado no livro de João, mas em Lucas, no capítulo 22, no verso 24, os discípulos estavam tendo mais pela segunda vez uma briga infantil, falando e discutindo sobre quem deles seria o maior. E aí, nesse momento, Jesus presente naquela briga infantil, Jesus pensa, eu preciso ensinar algo para eles. E aí, nessa situação, Jesus, sabendo quem ele era, ele se despeja da sua capa, e Jesus tinha plena convicção, ele se despeja da sua capa e vai lavar os pés, um por um, dos discípulos. Daqueles que, na verdade, deveriam estar honrando a ele. Então, Jesus, nessa atitude, ele nos mostra claramente que ele tinha plena ciência de quem ele era, de onde ele veio, o que ele faria e para onde ele retornaria. Jesus ele não estava sendo simplesmente uma vítima indefesa de Roma. Jesus não era simplesmente um mártir de Roma. Jesus, ele tinha a convicção que ele seria o nosso Redentor, que ele estava ali para cumprir plenamente o projeto do Pai. Então, irmãos, o que eu quero te trazer com essa história é que você se lembre que servir aos outros nunca está abaixo da sua posição. Pelo contrário, eu estou aqui para te alertar que se um dia o diabo lançar na sua mente, porque isso vem do diabo, e você se pegar pensando que você é grande demais para servir algum tipo de pessoa, então você está se colocando numa posição acima de Jesus. Se um dia você se olhar numa situação e falar, nossa, eu não sou a pessoa para fazer isso. Se um dia você se pegar nessa situação, eu quero que você se lembre que o nosso Deus, o nosso Salvador, ele não se acomodou em ser igual a Deus. Ele se humilhou no pior tipo de serviço que poderia existir nessa circunstância. Então não faz sentido algum você de alguma maneira pensar e entender que não existe um serviço que não seria digno à sua posição. E o Senhor nos chama para que nós vivamos dessa forma, entendendo também que nós corremos um outro risco, que Jesus aqui, ele não agiu de maneira simplesmente exterior. A servitude, ela é uma atitude interior. Ele é um estilo de vida. Não é simplesmente o ato de você simplesmente se colocar numa posição de servir em certos momentos. Não faz sentido. A servitude, ela vai exalar em todas as áreas da sua vida. Irmãos, eu estou falando aqui da posição de quem hoje aqui na igreja coordena os voluntários do culto.
E quando eu falo a respeito do voluntariado, e o que eu quero trazer para você é que não é simplesmente sobre você servir no voluntariado. O Senhor te chama para que você exerça o serviço, não simplesmente aqui, mas em todos os lugares. Eu acredito também que se aqueles que não se dispõem a servir, nem na igreja, nem para a sua comunidade, eu acho difícil que isso seja um estilo de vida lá fora. Mas eu estou falando que o serviço que Jesus nos chama, ele vai muito além do que você simplesmente reservar um momento da sua vida para que você sirva alguém. O Senhor nos chama para que nós vivamos dessa forma, para que nós caminhemos dessa forma. Então, nós percebemos que a servitude, ela não depende da sua posição. Nós servimos simplesmente porque Jesus nos ensinou. E partindo disso, nós percebemos que Jesus fez mais duas coisas. Nós vemos que no verso 1, Jesus amou os discípulos até o fim. Ele fala o seguinte: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Irmãos, mesmo sabendo, da mesma forma que Jesus sabia que Judas o trairia, Jesus sabia que no seu momento de aflição, muitos o abandonariam. Jesus sabia que muitos o abandonariam e deixariam nas mãos dos pecadores. Mesmo sabendo que Judas o trairia, mesmo sabendo que Pedro o negaria, mesmo sabendo que os outros se dispersariam, Jesus amou os seus discípulos até o fim. Irmãos, esse é o amor de Jesus a respeito de nós. Esse é o amor de Jesus que está disponível para nós. Esse amor que seria impossível para mim colocar em palavras a grandeza desse amor. Esse amor que está disponível para mim e para você. Então o amor de Jesus, essa passagem nos mostra que o principal dos pecadores, que não é sobre as circunstâncias, não é sobre aquilo que você fez, que o principal dos pecadores, ele pode ir a Jesus com toda a ousadia e confiar no seu perdão, porque Jesus tem uma promessa para você. Jesus, ele vai te amar até o fim. Independente da situação, independente daquilo que você faz, independente das suas falhas, dos seus erros, Ele jamais nos rejeita pelas nossas fraquezas. Aqueles que Jesus ama, Ele ama desde o princípio e Ele ama até o fim. São aqueles que a palavra fala que vão até Ele e jamais Ele lançará fora. Eu não sei a circunstância que te trouxe aqui hoje, mas eu estou aqui para te lembrar dessas verdades, que não é simplesmente, o Senhor não te chama para que você viva num caminho em que você tenha que sacrificar algo por Ele. Ele já sacrificou tudo aquilo que precisava ser sacrificado, mas o Senhor tem um caminho de felicidade plena, de vida plena para você. E o amor dele está e abrange todas essas áreas, ele alcança todas essas áreas. E nesse texto do lava-pés nós vemos isso. Porque Jesus já sabia tudo que iria acontecer. E mesmo assim, ele andou pelo caminho do serviço. No verso 4 e 5, mostra que Jesus lavou os pés dos discípulos com humildade sincera. Álvaro, nós temos a convicção que Jesus, ele é plenamente humilde. E nós temos a convicção também daquilo que Jesus ensinava. Mas por que Jesus usou do exemplo? Por que Jesus mostrou de maneira prática aquilo que ele sentia, o amor que transbordava dele? Porque nós entendemos que nós só conseguimos testificar a respeito dos nossos sentimentos quando nós demonstramos. Não adianta eu falar para vocês que eu os amo se eu não demonstrar de maneira prática. Na nossa limitação temporal aqui nessa terra, o amor ele só é demonstrado de maneira prática. Não tem outra forma de demonstrar o amor de maneira prática. Então Jesus, ele entende que ele precisava demonstrar de alguma maneira isso que ele queria ensinar. Então quando você pare e pense, quando você fala que ama Jesus, que ama a Deus, que ama o próximo, que ama fulano, se isso ficar só na palavra não basta. Não tem como mensurar isso. O amor, ele é um sentimento que ele precisa ser demonstrado, que ele precisa ser praticado. Então, com esse gesto, Jesus nos ensina que privilégios não implicam simplesmente em orgulho, mas em humildade.
Jesus sabia quem era, sabia que era o Rei dos Reis, a sua majestade não levou a alta exaltação, mas pelo contrário, a majestade dele, saber quem ele era, levou a humilhação profunda. E o que ele sabia determinou o que ele fez. Por isso eu quis começar essa mensagem falando a respeito do verso 20. Porque o Senhor te chamou para ser representante dele. O Senhor te chamou para ser representante de Cristo nessa geração. Irmãos, eu tenho muita expectativa naquilo que nós podemos fazer. Eu tenho muita expectativa e tenho a convicção, a plena convicção, que quando eu vejo o mundo caído aí fora, as tragédias, as circunstâncias, eu tenho a convicção que nós temos a condição de sermos resposta para esse mundo. Nós temos a condição de melhorar as coisas aí fora. Mas só nós seremos relevantes, eficientes naquilo que o Senhor nos confia, se nós partirmos desse pressuposto, se nós partirmos desse entendimento que nós somos representantes dele. E esse senso de representatividade, ele não pode te levar, da mesma forma que não levou Jesus, a uma alta exaltação. Esse senso de representatividade, se ele for fiel, se ele for verdadeiro, se você se entende como filho de Deus, ele te leva para a humilhação, porque a partir do momento quando a gente lê esse texto, entendemos que nós somos representantes de Cristo, ao mesmo tempo eu olho para dentro de mim e falo, por que eu? Quem sou eu? Quem somos nós? Esse caminho da representatividade, ele nos leva à humilhação profunda. Se ele não te levar, está errado. Não condiz com os ensinamentos de Jesus. Então Jesus, ele nos mostra como funcionam as diretrizes do reino de Deus. Nós entendemos através dessa passagem que Jesus nos mostra que maior é o que serve. Que a grandeza do reino, ela não é medida por quantas pessoas estão ao seu serviço, mas quantas pessoas você está servindo. Infelizmente, irmãos, a geração que a gente vive, a geração da informação, a geração dos influencers, a geração das subcelebridades, a geração das redes sociais, tem feito pessoas ficarem anônimos, ficarem famosos de uma certa maneira, muito fácil. E isso tem entrado muitas vezes dentro da igreja. Pessoas que ao se envolver, se enxergam às vezes muito importantes. Mas o Senhor nos traz esse alerta para que nós entendamos que não é esse o caminho que o Senhor tem para nós. O Senhor não quer uma igreja de pessoas importantes. O Senhor quer a igreja de servos fiéis. É sobre isso. Muita gente, nós vivemos em uma geração que quer ser servida. Nós vivemos em uma geração em que tem muitas pessoas querendo ser servidas, mas poucas dispostas a servir. Nós temos uma geração que quer dar opinião em tudo, que quer palpitar em tudo. Nós somos uma igreja que começamos do nada. Irmãos, quantas coisas nós escutamos. Ah, eu acho que vocês deveriam fazer isso. Ah, eu acho que vocês deveriam fazer aquilo. Ah, eu acho que você não deveria pintar de preto. Ah, eu acho que você tinha que pintar de branco. Ah, eu acho que não sei o quê, não sei o quê. Mas quantos assumiram a responsabilidade de falar, não, eu vou servir, eu vou lá pintar, eu vou lá limpar. Ah, eu fui lá, não está assim. Ah, eu fui lá, o ar-condicionado estava muito gelado hoje. Ah, eu fui lá, o ar-condicionado não estava funcionando. Irmãos, cadê aqueles que vão assumir a responsabilidade daquilo que falam? Eu falo com todo amor no coração. Nós não precisamos de opinião sem responsabilidade. Não faz sentido você dar opinião em algo que você não é responsável, a não ser que você se coloque nessa posição. E é isso que o Senhor Jesus nos ensina. Isso é o caráter de Deus expresso nesse texto. Nós vivemos em uma geração evangélica hoje, que alguns chamam de sommelier de culto. A pessoa vem no culto, fala, o louvor hoje não estava tão bom, o irmão deu uma desafinada ali, o ar estava meio gelado, o cheiro não estava tão bom, vamos ver. Não é sobre isso. Não é sobre esse tipo de pessoa que nós queremos formar nessa casa. Nós queremos formar aquelas pessoas que estão dispostas a servir, a se derramar, independente de qualquer circunstância. Mas também, por outro lado, nós queremos formar aqueles que assumirão a responsabilidade. Que o Senhor abrirá os seus olhos e você verá aquilo que precisa ser melhorado, aquilo que precisa avançar, mas também Ele te capacitará para que você seja a resposta daquilo que você viu, para que você seja a resposta da sua oração.
Esse é o caráter que Jesus quer expressar. Então, irmãos, Jesus nos mostra que esse é o caminho que ele tem, é o caminho da humildade. Nós não estamos falando aqui a respeito, igual eu te falei, de atitudes externas, mas de um interior genuíno, uma humildade genuína. Por isso que eu acho que não por acaso Jesus começa as bem-aventuranças falando: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Irmãos, o reino dos céus ele tem tudo a ver com a humildade. Jesus não tinha nada. Jesus literalmente não tinha onde cair morto. Porque se você for ver lá no capítulo 27 de Mateus, no versículo 57, o túmulo que Jesus é enterrado é emprestado de José de Arimateia. E mesmo assim ele se dispôs a servir de qualquer forma. Então não vem com essa desculpa: eu não tenho nada, eu não tenho condição de servir. Não é sobre isso. O serviço não tem nada a ver com o que você tem. Tem a ver com o seu coração. Não tem a ver com o título que você possui. Serviço não é para título. O título, às vezes, é simplesmente organizacional. Se você está preocupado com o título, é porque você está preocupado com o reconhecimento. Eu gosto de um exemplo que certa vez eu ouvi, que quem procura reconhecimento pode ficar tranquilo, que um dia você vai ter, lá no IML. Vai ter um fulano lá que vai lá, reconheça, esse aqui é o Álvaro mesmo. Esse é o reconhecimento que você tem que esperar nessa vida. Não é sobre isso. Jesus não fez por isso. Jesus nos ensina a viver de uma forma além, de uma forma a mais. E eu quero encerrar falando a respeito do título dessa mensagem. Mas Álvaro, eu não entendi nada. Você falou que ia falar de felicidade, mas você está só falando de coisa que eu tenho que fazer. Que história é essa? Cadê a alegria? Cadê a felicidade? Aonde vai entrar isso? Mas é porque às vezes a gente tem um conceito errado a respeito de felicidade. A gente liga a felicidade ao conforto, à alegria, mas a felicidade genuína ela não tem a ver com isso. Felicidade genuína não é você ficar deitado no sofá o dia inteiro, alguém colocando comida na sua boca. Você não vai dormir no final do dia feliz. Nossa, estou satisfeito hoje. Felicidade tem tudo a ver com as suas realizações. Tem tudo a ver com aquilo que você se propõe para viver como estilo de vida, com o propósito que o Senhor te confia. Essa é a felicidade plena. Essa é a verdadeira felicidade. Jesus nos mostra isso no verso 17. Olha o que Jesus fala no verso 17. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Bem-aventurados serão se as praticarem. Sabe o que significa bem-aventurado? Mais que felizes. Vocês serão. Como? Se as praticardes. Jesus condiciona a felicidade às práticas daquilo que ele ensinou. É simples. É lógico. Então Jesus, ele além de trazer a respeito da humildade, além de nos direcionar a um caminho santo, ele define a felicidade nesse texto. Bem-aventurado significa mais que felizes, muitos felizes. Então eu estou aqui para te falar hoje, se você quer desfrutar de uma felicidade plena, Jesus te promete que mais que felizes são aqueles que servem os mais fracos, são aqueles que vivem de maneira humilde. Feliz não é simplesmente aquele que chama Jesus de mestre e de Senhor. Essa não é a garantia de felicidade. Feliz é aquele que imita Jesus. É o que eu falei no começo. Eu tenho a convicção que o Evangelho não veio para nos trazer uma situação de que nós estávamos condenados e existe uma salvação vindoura. E graças a Deus existe. Mas a salvação é para aqui também. O Senhor tem alegria para a sua casa. O Senhor tem alegria no seu trabalho. O Senhor tem a felicidade na sua vida. Mas sempre vai estar ligado ao quão disposto você está a imitar a Ele todos os dias. Ao quão disposto você está a viver aquilo que Ele tem para você. E eu te falo ainda mais. A vida cristã ela não se limita simplesmente ao conhecimento da verdade. Irmãos, nós podemos passar o dia inteiro aqui falando a respeito daquilo que Jesus nos ensinou.
mas não vai fazer sentido se o conhecimento não culminar, não ter como consequência a obediência. A felicidade prometida aqui, ela não está simplesmente em entender aquilo que Jesus falou, mas a felicidade é condicionada aqui a praticar o que ele falou. Ele deixa muito claro: se praticardes. Jesus nos mostra várias vezes durante o seu ministério a inutilidade do conhecimento religioso que não é acompanhado pela prática. Por que Jesus critica tanto os fariseus? Porque eles não conheciam a palavra de Deus? Pelo contrário, porque eles conheciam e não praticavam. Irmãos, a nossa geração, a geração evangélica, padece hoje de muitas mentiras, de muitos ataques, porque aqueles que se levantam como representantes de Jesus não praticam aquilo que eles pregam. Então é muito estranho e é muito constrangedor quando você se depara com um irmão tendo atitudes que não diz respeito àquilo que Jesus ensina. É muito constrangedor. Saiba que você não é chamado para expressar Jesus aqui, muito pelo contrário. Você é chamado para expressar Jesus na sua casa, no seu trabalho, com as pessoas ao seu redor. Então, nós temos que entender que Jesus combate isso, porque esse conhecimento sem prática é uma conduta totalmente anticristã. E digo mais, o conhecimento sem prática, ele descreve o caráter de Satanás. Porque Satanás conhece todas as coisas. Satanás conhece o coração de Deus, simplesmente não pratica. Então, quando você anda por esse caminho, você não está no caráter de Cristo. Então, saiba disso, que o conhecimento ele precisa ser canalizado para uma vida prática, para que você testemunhe e desfrute. Aí eu igual eu te falei a respeito da amargura. Mas aí beleza, então é uma vida sacrificial? Não é, porque a recompensa é certa. Você pode acreditar no mundo aí fora, o mundo está falando, não, você precisa ser servido, não, você precisa a cada dia de um conforto maior, mas não é isso que vai te trazer a felicidade. Você precisa a cada dia de mais dinheiro, não é sobre isso. E você sabe que não é sobre isso. Se dinheiro fosse raiz de felicidade, fosse motivação, rico não suicidava. A felicidade não está nisso. A felicidade está em nós vivermos debaixo daquilo que o Senhor tem para nós. Faz sentido? Sobre essa revelação, eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Irmãos, eu estou aqui para te falar hoje que nós, como cristãos, nós não devemos nos envergonhar de fazer nenhuma coisa que Cristo já tenha feito. Estou aqui para te falar hoje que na vida cristã ela não tem espaço para vaidade, não tem espaço para orgulho, não tem espaço para soberba. A vida cristã diz respeito àquilo que nós iremos fazer pelo outro. Nós seguimos como exemplo o nosso rei que foi servo, o nosso rei que se esvaziou, o nosso rei que despiu-se da sua glória, o nosso rei que nasceu na manjedoura, que não tinha onde reclinar a cabeça, que em certo momento ele cingiu-se de uma toalha, lavou os pés de homens fracos naquele momento, lavou os pés de homens cheios de vaidade. O nosso rei que fez um trabalho próprio de escravos. Para que o nosso rei fez isso? Para ensinar para mim e para você hoje que nós devemos fazer o mesmo. Que se nós entendemos que nós somos representantes dele, nós devemos fazer o mesmo. O Senhor nos chama para sermos embaixadores do teu reino aqui. O Senhor não nos chama para construirmos um império, onde terão várias casas hierárquicas, onde as pessoas elas estão procurando os seus privilégios, onde as pessoas estão dispostas até a assumir certo tipo de responsabilidade, mas porque fala, não, quando eu assumir essa responsabilidade, eu vou ter certo privilégio. Não é sobre isso. O
Senhor quer nos chamar para que nós edifiquemos o seu reino. No reino em que nós percebemos, em que nós nos dispomos a servirmos ao próximo de todo o coração, a servirmos uns aos outros, a entendermos que o Senhor tem nos chamado para algo a mais. Spurgeon falava o seguinte: para subirmos no reino, é preciso rebaixarmos-nos em nós mesmos. Irmãos, hoje eu quero te chamar à reflexão, para que você encha o seu coração de humildade, para que você entenda o que é a humildade, para que você esteja atento às ciladas do inimigo, quando de alguma maneira ele quiser te promover a algo, alguma posição que não é sua, para que você entenda que a partir do momento que o Senhor abre os seus olhos, é para que você sirva ainda mais. E é nisso que nós veremos a felicidade plena. Estou aqui para te falar que o mundo lá fora está mentindo. Não existe felicidade genuína se não for debaixo da presença de Deus. O mundo lá fora está completamente errado, porque a verdadeira felicidade não está em ser servido. A felicidade, ela não é um fim em si mesmo. A felicidade é um subproduto, é uma consequência de uma vida em que nós vivemos dentro da vontade de Deus.